Vamos dar início ao nosso tema geometria plana. E na geometria plana nós vamos começar com o assunto áreas. Então, as primeiras áreas que nós vamos trabalhar é a área do retângulo, a área do quadrado e a área do paralelogramo. Por que eu coloquei a área do retângulo primeiro? Porque a área do retângulo, ela serve de base para outras áreas. Então, se você sabe a área do retângulo, você vai ver que com uma fórmula você consegue guardar várias fórmulas, tá? Você consegue deduzir várias fórmulas. Então, se eu tenho a área do retângulo, e essa a gente vai guardar, ela é muito simples. Por quê? Se eu estou calculando a área, eu estou calculando essa superfície interna. E para eu determinar essa superfície interna, eu tenho duas dimensões. Eu tenho a altura e tenho a base. Então, se eu estiver falando de área do retângulo, vai ser base vezes altura. Base vezes altura. E quando a gente tem um retângulo ele é um paralelogramo. E ele traz algumas características. Qual é uma das principais? Que se eu tenho dois lados, cada dois lados são paralelos e com a mesma medida. Então significa que se aqui é altura, aqui também vai ser altura. Se aqui é base, aqui também vai ser base. Por que eu estou falando isso? Porque o exercício pode estar pedindo perímetro. E perímetro é soma dos lados. Então o que eu tenho? Base com mais base, duas vezes a base, mais duas vezes a altura. Então, a gente já determinou área e a gente já determinou perímetro. Então, temos área e perímetro. Quando a gente vai para o quadrado é um caso especial de retângulo. Como assim um caso especial? Você vai verificar que ele tem o retângulo, tem lados paralelos, o quadrado também. A única diferença é o quê? É que o quadrado é um caso especial de retângulo. Por que um caso especial? É aquele caso onde as medidas são iguais. Então, se as medidas são iguais, não justifica eu ter letras diferentes para medidas iguais. Então, o que eu vou fazer? Se esse aqui é lado, esse aqui também vai ser lado. Se antes eu fazia base vezes altura, agora o que eu estou fazendo? Lado vezes lado. Se eu tenho lado vezes lados, mantém a base e soma os expoentes. Então, qual que vai ser a área? Lado ao quadrado. Então, se eu tenho lado ao quadrado, é a área do quadrado. E se eu estiver falando de perímetro? Aí eu vou lembrar que a característica daqui é daqui. Então, se eu tenho esse lado, é paralelo igual a esse. Então, aqui também é lado. Esse lado é paralelo igual ao de cima. Então, qual que vai ser meu perímetro? 4 vezes o lado. E o paralelogramo? O paralelogramo, eu tenho base e tenho altura. Vamos determinar aqui, ó. Imagina que eu cortei, tá? Cortei esse pedaço e encaixei nesse pedaço. Que figura que vai virar? Ó, cortei isso aqui. O que eu tenho? Um retângulo. Então, se eu sei a área do retângulo, se eu sei que cortando um pedaço do paralelogramo e preenchendo o outro pedaço, ele vai me dar o retângulo, então eu também sei a fórmula do paralelogramo, que vai ser base vezes altura. Base vezes a altura. Então, se eu quiser determinar as medidas, eu vou precisar o quê? Da mesma coisa. Lado, 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 lado. Não é isso? Então, qual que vai ser a minha medida? Se eu chamei aqui de base, concorda?
Se eu pegar essa medida, olha que essa medida não é a altura. Olha a altura aqui, ó. Tá? Vou chamar essa medida de A. Então, o que eu tenho? 2A mais 2B. Então, de novo, se eu tenho um paralelogramo, eu preciso de base e preciso de altura. Por que eu preciso de base e de altura? Porque na hora que eu vou determinar, se eu pegar esse pedacinho daqui e passar para cá, eu vou ver que eu tenho um retângulo. Se eu tenho, né, se eu tirar esse aqui e completar esse pedacinho aqui, ó, e ele sempre completa, eu tenho um retângulo. Então, é base vezes a altura. O que eu vou tomar cuidado? Aqui, a minha altura faz parte do meu perímetro. Aqui, esse lado, que não é a altura, mas que forma a figura, eu vou precisar saber ele também, não é isso? Então, eu chamei de A. Se eu chamar esse de A, esse também é A. Então, eu tenho A mais A, B mais B. 2A mais 2B. Então, agora, sabendo essas fórmulas, né? Relembrando essas fórmulas, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Então, o que eu tenho como exemplo? Esse meu quadro, esse meu apagador, ele tá mais manchando do que tentar melhorar e piorei o negócio todo aqui. Espera aí um pouquinho. Agora vai melhorar. Esse laranja, ele acaba ficando apagado. Um terreno de forma retangular tem área de 1000 metros quadrados, sendo largura e comprimento proporcionais a 5 e 2. Vamos fazer figura porque vai ficar mais fácil a gente falar sobre ela. Então, eu tenho um terreno de forma retangular e proporcional a 5 e A. Ele já me informou que essa área aqui é 1000. Tá? E que os lados são proporcionais a 5 e 2. Se ele é proporcional, então ele está multiplicando esse aqui, 2x e 5x. E está pedindo as medidas, né? Está pedindo as dimensões. Então, ele está te pedindo sua área, ele te deu a área, está pedindo a altura e base. Qual que é a fórmula? A gente sabe que a fórmula é área igual a base vezes a altura. Então, a gente sabe que 1000 vai ser igual a 5x vezes 2x. Então, a gente sabe que 1000, 5 vezes 2, 10x ao quadrado. Se 10x ao quadrado é igual a 1000, então x ao quadrado vai ser 1000 dividido por 10. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 e x, que só pode ser uma medida positiva, vai ser a raiz de 100. Então, x é 10. Como ele pediu dimensão, ele está pedindo a altura e está pedindo a base. Então, eu tenho 2 vezes 10 e tenho 5 vezes 10. Altura 20, base 50. Logo, as dimensões são altura igual a 20, se era metros quadrados, então aqui eu estou falando de metro, né? 20 metros e a base 50 metros. Então, usando um pouquinho ali dos proporcionais, vocês viram que é fácil de visualizar. Vou passar mais um aqui rapidinho, para a gente também trabalhar, só que agora com uma outra área. Mais uma vez, eu peguei o apagador,
que está borrando o quadro todo. Já resolvi. E agora a gente vai fazer. Então, vamos fazer esse aqui, ó. O que ocorre com a área de um quadrado? Esse aqui seria a minha letra A, tá? Eu coloquei lá, mas é só a resolução para não confundir. E aqui, a letra B. O que ocorre com a área de um quadrado? O que ocorre com a área de um quadrado se duplicarmos a medida do lado? Então, quando ele está falando de quadrado, quais são as principais características? Lados iguais. Então, na verdade, existem dois quadrados nesse problema. Existe um primeiro quadrado. Eita, que está torto. Vamos fazer uma figura mais bonitinha, né? Então, existe um primeiro quadrado. E existe um segundo quadrado. Existe um segundo quadrado. Fiz o primeiro quadrado bonitinho. Aqui eu vou fazer isso. Então, esse aqui é meu quadrado 1. Tá? Eu tenho lado e aqui é a minha área. Então, a minha área 1 vai ser lado ao quadrado. Aí, o que aconteceu com o outro quadrado? Ele vai dobrar a medida, tá? Então, eu vou querer um quadrado com o dobro da medida. Então, se um é L, o outro vai ser 2Ls. Aqui não está muito na dimensão não, mas vai dar a ideia do que a gente precisa para o exercício. Pelo menos vai dar ideia da dimensão pra gente. Tá? Lembrando que ele não está necessariamente com o dobro da medida. Mas eu falei o quê? Que eu dobrei. Se eu falar que eu dobrei, eu não tenho mais L, eu tenho 2Ls. Então minha área 2 vai ser 2L ao quadrado. Por quê? Porque a gente sabe que a área 2 é lado ao quadrado. Então a área 2, 4 L ao quadrado. Quando ele pede para comparar, o que na matemática que me permite fazer uma comparação? É uma razão, tá? Então, ou eu posso informar que o menor é uma parte do maior, e aí vai dar uma fração, ou o maior é o dobro, ou o quádruplo, ou 3, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha área 2... e comparar com a minha área 1. Por quê?
quê? Porque ele está perguntando o que ocorre com a área de um quadrado se duplicarmos a medida. Então, eu tenho esse, eu vou duplicar, eu tinha essa área, eu passei a ter essa. Se eu quero mostrar uma comparação, eu estou falando de razão. Então, qual que vai ser a minha razão? 4L ao quadrado por L ao quadrado. O que vai dar? 4. Então, qual que é a resposta do meu problema? Você vai quadruplicar a área. Então, se eu dobro a área de um quadrado, se eu dobro o lado, o que acontece com a área? Vou ter 4 vezes a área. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o início do que a gente vai... Eu acho que vocês vão gostar muito, que é a geometria. E a gente está começando com área, por enquanto falando só de algumas áreas, mas no próximo vídeo a gente vai trabalhar outras áreas.